Vamos às notícias. Vaza Jato. Força-tarefa de Curitiba usou filha de investigado para forçar a prisão do pai. Para pressionar o empresário Raul Schmidt, procuradores pediram ao então juiz Sérgio Moro que autorizasse busca e apreensão na casa de Nathalie Schmidt Felipe. Raul estava morando em Portugal e tinha mandado de prisão expedido pela Polícia Federal Brasileira, acusado de operar propina na Petrobras. No dia 1º de fevereiro de 2018, Diogo Castor escreve no grupo Filhos do Januário 2. Prezados, gostaria de submeter à análise de todos a questão da operação na filha do Raul Schmidt. Basicamente, ela está envolvida em algumas lavagens por ser beneficiária de uma offshore do pai. Pensamos em fazer uma operação nela para tentar localizá-lo. O que acham? Paulo Roberto Galvão pergunta: pegar o celular? Diogo responde: é. Deltan Dallagnol escreve então: se fizer, ele some no mesmo dia, ele muda de lugar. Diogo tenta argumentar: se não fizermos nada, ela foge do país e nunca mais achamos. Na minha perspectiva, ela não pode sair do país, é um elemento de pressão em cima dele, daí se referindo a Raul, pai. Sérgio Moro negou o primeiro pedido da Força Tarefa, alegando que, abre aspas, apesar dos argumentos do Ministério Público Federal, não há provas muito claras de que Nathalie tinha ciência de que os valores tinham origem ilícita ou eram frutos de atos de corrupção. Os procuradores renovaram um idêntico pedido 3 meses depois e Moro autorizou, então, a busca e apreensão na casa de Nathalie. Ela teve celular e passaportes apreendidos também. Raul Schmidt continua morando em Portugal e o pedido de extradição para o Brasil foi cancelado. Bom, seguindo. Jair Bolsonaro está se alimentando através de sonda. A alimentação oral foi suspensa depois que os médicos diagnosticaram uma lentidão dos movimentos intestinais e uma distensão, um inchaço abdominal. As informações são do boletim médico divulgado hoje de manhã. Bolsonaro continua sem previsão de alta de um hospital em São Paulo, onde foi submetido à cirurgia de correção de hérnia no domingo. E a Justiça Federal de Minas Gerais determinou que a faca usada contra Bolsonaro integre acervo de um museu. Pois é. Na decisão, o juiz Bruno Savino diz ainda que todos os materiais que tiveram contato com o corpo do presidente no dia da facada, isso inclui inclusive curativos também, sejam enviados para se tornarem peça do Museu da Academia Nacional de Polícia em Brasília. Mais uma notícia: funcionários dos Correios e Telégrafos de todo o país estão em greve. Além de pedir reajuste salarial, os funcionários protestam contra a decisão do governo de privatizar a estatal. Quem comenta hoje as notícias com a gente é o jornalista Fernando Brito, do Tijolaço. Oi, Fernando, tudo bom? Boa tarde, Thalita. Tudo bem com você? Tudo certo. Olha, a gente achou que ia ter um pouco de recesso no noticiário com essa internação do presidente Jair Bolsonaro, mas as notícias não baixam enfermaria, infelizmente. Acho que tem um momento até anterior a esse, que é a exibição dos filhos presidenciais. Primeiro, o Carlos, vereador, com sua mensagem sólida, dizendo que a democracia não resolve os problemas da população, e depois a exibição quase que pornográfica do filho embaixador, o Eduardo Bolsonaro, de pistola na cinta, em pleno hospital, ao lado do leito do pai. Nós estamos vivendo um país que cada vez mais vai se aproximando do grotesco. E grotesca é essa notícia de hoje, de que a gente possa ter dentro da justiça brasileira, dentro do Ministério Público brasileiro, esse tipo de procedimento, de perseguir uma moça, uma senhora, para colocar pressão sobre o seu pai. No momento que o juiz declara que não há provas para uma ação de busca e apreensão, como desejavam, para a retenção do passaporte dela, e 3 meses depois esse juiz, sem nenhum fato novo, autoriza o mesmo processo, apenas porque o pai dela se encontrava em endereço incerto lá em Portugal, endereço incerto que, aliás, acabou sendo desfeito por ele próprio quando se apresentou ao tribunal para requerer o cancelamento do pedido de extradição, que foi concedido. Nós estamos nos aproximando de métodos bandidos no procedimento judicial. Isso deixa todo mundo numa situação de insegurança.
hoje mesmo, acabamos de ter agora, 1 hora atrás, essa notícia da suposta verificação das contas do deputado Davi Miranda, marido de Glenn Greenwald, que em todos os aspectos é extremamente estranha, porque trata das movimentações financeiras dele de abril do ano passado até março desse ano. Ora, ele desde o final do ano passado, e pelo menos certamente desde 1º de fevereiro desse ano, quando foi diplomado, ele é deputado federal. Não tem sentido o Ministério Público do Rio de Janeiro investigar contas de um deputado federal sem a participação da Procuradoria-Geral da República, sem pedido de autorização ao Supremo Tribunal Federal, como necessário no caso de deputados e senadores. É diferente do que aconteceu com Flávio, e todos os procedimentos aconteceram quando ele era deputado estadual no Rio de Janeiro, antes da sua posse como governador. Agora, como senador, perdão. Agora, o que está acontecendo é uma absurda invasão de competência, a ação correndo na vaga de fazenda pública com uma desculpa para lá de esfarrapada, que é o fato de ter encomendado alguns exemplares no impresso, numa gráfica de Mangaratiba, que estaria sendo investigado. Ora, pelo amor de Deus, a gente achar que coincidências são desse tipo de nascimentos assim, de revelação casual. Não é isso, não é isso. Bom, vamos voltar aqui ao tema que você me propôs. Essa questão do Intercept. Quer dizer, o que se demonstrou ali? Se demonstrou um completo desapreço pelas regras legais, partindo de quem devia ser o fiscal dessas regras. A função do Ministério Público é de ser o fiscal da lei. Se o fiscal da lei quebra a lei, quem vai defender? Quer dizer, e a inação do Conselho Nacional do Ministério Público, que ontem mesmo adiou mais uma vez o julgamento do Deltan Dallagnol, a inação do Judiciário diante desses absurdos. Ontem é surpreendente, eu assisti ao vivo ali o arquivamento do pedido do Dallagnol e a internet ficou conectada e eu acabei assistindo um outro julgamento que veio a seguir de 2 procuradores do Tocantins que escreveram no Facebook e em outras redes sociais as maiores ofensas ao presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli. Se você me permite até a grosseria de citar aqui, uma mensagem na qual ele era chamado, entre outras coisas, de Chaves, o comediante lá, Chaves do Multiespaço do Canal 8, e de escroto. E qual não foi minha surpresa quando eu vi um procurador do Ministério Público Militar defendendo que não se abrisse inquérito disciplinar contra os 2 promotores, alegando que chamar de escroto não é ofensa. Só falta. Quer dizer, aqui é um âmbito corporativo. Está difícil esperar que o próprio Ministério Público, como seria de seu dever, contenha o comportamento dos seus membros. Não pode se comportar dessa maneira, ou agindo ao arrepio da lei, ou se comportando verbalmente como quem está na porta de um botequim, como eu citei na semana passada, a comentar o comportamento do Bolsonaro, e tomou umas e solta a língua para dizer qualquer besteira. Sim. Agora, Fernando, Mônica Bergamo traz hoje na Folha de São Paulo informação de que os ministros do STF recuperaram, inclusive, a íntegra da manifestação que Sérgio Moro enviou ao tribunal quando Teori Zavascki autorizou que grampos do ex-presidente Lula fossem divulgados para a sociedade, para a imprensa. Então, parece que está havendo algum movimento no Supremo Tribunal Federal de conferir o que está sendo divulgado pela Vaza Jato. Você acha que o STF pode dar algum passo nos próximos dias, nas próximas semanas, em relação à operação, ao caso do ex-presidente, a outros processos que correm e que a Vaza Jato tem interferido com essas informações que está trazendo? Eu acho que pode, porque tudo é muito flagrante. Eu tenho uma visão particular a respeito do Moro ter omitido determinadas gravações quando entregou os áudios grampeados para o STF. Ele entregou, aliás, porque houve uma reclamação da presidenta Dilma, na época, contra o abuso cometido em Curitiba. É que nesses áudios havia 2 gravações de diálogos do Lula com Michel Temer, que era vice-presidente da República e que, portanto, também só poderia ser investigado com autorização do Supremo Tribunal Federal.
A Dilma, que estava sob um processo intenso de ataque, era arroz de festa nessas críticas. Então, contra a Dilma já valia tudo. A mídia suportaria tudo. Mas gravações do vice-presidente da República poderiam precocemente criar a convicção daquilo que de fato acontecia, que era uma invasão de competência de Sérgio Moro sobre autoridades com foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal. Acho que o tribunal pode reagir sim. As manifestações estão cada vez mais intensas, né? A nota expedida pelo ministro Celso de Mello, a propósito dessa pataquada feita pelo prefeito do Rio de Janeiro, né? Aliás, seguindo a trilha do governador de São Paulo, que mandou recolher e agora vai ter que devolver as apostilas, uma manifestação cheia de exclamações, reclamando daqueles que estão se adonando da verdade, da ética. Aquilo ali não foi dirigido apenas aos governantes que estão fazendo essa demagogia sexual, estúpida e primária. Aquilo também se dirigiu a quem está chamando a si o direito de definir os padrões de comportamento da sociedade autoritariamente. Sim. Eu tenho a impressão também que, como o Moro hoje é, dentro do governo, uma figura fraca, essas articulações que estão se fazendo entre o governo Bolsonaro e o comando do STF, eu acho que elas podem também fazer as coisas caminharem nessa direção. O filho do presidente Bolsonaro, Flávio, tem sido um dos mais ativos agentes para dissolver dentro do Senado qualquer possibilidade dessa CPI chamada do lava-toga. O próprio ministro Toffoli teve aquela atitude de interromper as investigações sobre Flávio Bolsonaro. E agora se noticia que Flávio tem mantido também contato com o ministro Gilmar Mendes. Então, acho que pode haver um movimento de pinça entre Jair Bolsonaro e o STF para espremer a figura de Sérgio Moro, que vai tentando se defender como pode, através de interpostas pessoas, notinhas em coluna, mas está enfrentando problemas sérios, ainda mais num país que virou uma espécie de playground dos filhos do presidente, que estão articulando, segundo os jornais, até mesmo a nomeação do diretor-geral da Polícia Federal. É verdade. Isso vale para um outro comentário, hein, Fernando? Quero agradecer muito sua participação aqui hoje. Muito obrigada. Obrigado a você, Thalita. Boa tarde. Boa tarde. Um abraço. Até mais.